pessoal, Historizando! Esse é mais um Curta Historizando e hoje a gente vai finalizar a série de Segunda Guerra Mundial aqui do canal, porque a gente vai falar sobre a participação do Brasil nessa guerra. Mas antes eu preciso dar um recadinho aqui para vocês. Esse vídeo tem o apoio do curso Português Prático. Então, se você quer se dar bem no Enem, escrever uma boa redação e arrasar na prova de linguagens, clica no link aqui embaixo para conhecer esse curso e aprender sem sair de casa. Bom, falando de Brasil na Segunda Guerra Mundial, a gente tem que entender o que estava acontecendo no Brasil durante esse período de guerra. A gente tem que pensar que nesse momento estava acontecendo no Brasil a Era Vargas, que foram então 15 anos de governo de Getúlio Vargas, mais especificamente o Estado Novo. Então a Segunda Guerra começa em 39 e o Estado Novo de Getúlio Vargas em 37. Para quem não sabe, Estado Novo é uma ditadura varguista, por isso a gente viveu mais de um período de ditadura então no Brasil. A princípio, Getúlio Vargas declara neutralidade perante a Segunda Guerra Mundial e nós temos questões tanto internas quanto externas que definem isso. Internamente, no Brasil, existiam grupos que apoiavam as questões nazifascistas, como, por exemplo, os integralistas, e nós tínhamos também grupos contrários a esses ideais. É também preciso lembrar que o Getúlio Vargas tinha uma política muito nacionalista e tinha inclusive algumas características que se assemelhavam ao nazifascismo. Então dificilmente o Getúlio Vargas, com essas posições nacionalistas e parecidas com o nazifascismo, ia declarar algum tipo de guerra nesse momento. Tem também as questões externas, porque o Brasil se relacionava bem economicamente falando, tanto com os aliados, quanto com o eixo, então com a Alemanha. Inclusive, o destaque aí nessa relação com a Alemanha é que a gente exportava alguns produtos para lá, como por exemplo o café e o algodão. Inclusive, a Alemanha foi por muito tempo o nosso segundo parceiro comercial. Tem também questões ideológicas. O Vargas era declaradamente anticomunista, assim como o Hitler e o nazifascismo e o eixo como um todo. Um dos exemplos é que quando acontece a intentona comunista, o Getúlio Vargas envia a Olga Benário para a Alemanha. A Olga Benário vai ser a esposa do Luiz Carlos Prestes, vai ajudar na intentona comunista e tinha também esse ideal comunista. Assim, o Vargas envia a Olga Benário para a Alemanha e ela também, além de comunista, era judia e ela acaba sendo morta nos campos de concentração. Agora, falando nas questões externas com relação aos aliados, os Estados Unidos nessa época estava promovendo a chamada política da boa vizinhança. Essa política vem logo depois da política do Big Chic, e se você não conhece a doutrina Monroe e a política do Big Chic, já tem um curto historizando falando sobre isso no canal. A política da boa vizinhança vai prezar então por boas relações e incluir elementos latino-americanos na cultura, inclusive dos Estados Unidos. É só a gente pensar na valorização que se tem nesse período da Carmen Miranda, e aí quando eu falo latinos, a Carmen Miranda não era brasileira, mas levava essa questão do Brasil para o mundo, e o famoso Zé Carioca. É famoso? Você já ouviu falar? Pois é, Zé Carioca é um personagem da Disney e foi criado justamente nessa época da política da boa vizinhança para aproximar o Brasil dos Estados Unidos. Em 1941, depois do ataque de Pearl Harbor, os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos têm interesse no Brasil, principalmente na região de Natal, já que o controle do Atlântico ficaria mais fácil e existiram algumas batalhas da Segunda Guerra no continente africano. Então essa proximidade com o continente africano também auxiliaria os Estados Unidos. Assim, começa o apoio de uma forma velada, porque o Brasil deixa os Estados Unidos montar uma base naval e aérea em Natal e também começa a mandar suprimentos para os aliados. Por isso, mesmo com questões ideológicas mais próximas do eixo, o Vargas acaba ajudando os aliados. Isso tem muito a ver não só com a política da boa vizinhança, mas também com o auxílio dos Estados Unidos na construção da indústria de base brasileira. É graças aos investimentos norte-americanos que a gente tem a construção tanto da CSN quanto da Vale do Rio Doce. Então, esses investimentos e esses empréstimos que os Estados Unidos fazem
para o Getúlio Vargas e para o Brasil na época, vão auxiliar bastante a industrialização brasileira. E com isso tem uma reação alemã em 1942, quando submarinos nazistas vão atacar navios brasileiros que levavam suprimentos. 36 navios vão ser afundados na costa brasileira e isso faz com que o Brasil, declare guerra ao eixo. Então é a partir desse ataque que se tem de fato uma declaração de guerra no Brasil. A base naval de Natal vai ficar conhecida como o Trampolim da Vitória. Ela vai ser uma grande ajuda para os Estados Unidos vencer inúmeras batalhas no continente africano. A partir de 1943, então, logo após essa questão de declaração de guerra do Brasil, é que a gente tem a criação da FEB, a Força Expedicionária Brasileira. E graças ao auxílio dos Estados Unidos com investimentos e também com treinamentos para o Exército Brasileiro, é que os nossos soldados, os chamados pracinhas, vão para a Itália participar de importantes batalhas da Segunda Guerra Mundial. Essas batalhas, inclusive, é que vão derrotar o Mussolini e acabar com a participação italiana na Segunda Guerra Mundial. Logo, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial começa com uma neutralidade, depois o envio de suprimentos e a base militar dos Estados Unidos instalada em Natal e logo depois a declaração de guerra ao eixo graças a esses ataques alemães. Os soldados brasileiros vão acabar auxiliando os soldados norte-americanos com a derrota da Itália nessa guerra. Essa Segunda Guerra Mundial vai ser um movimento de muitas contradições, já que a gente como ditadura na época vai lutar justamente contra governos totalitários e ditatoriais, que é o nazifascismo, e o Vargas tinha muita aproximação com a Alemanha, não só no sentido econômico, mas também em questões ideológicas. É só pensar na propaganda varguista, que vai se assimilar à propaganda nazi-fascista. E é justamente por isso que, depois de todas essas contradições, que ao final da Segunda Guerra Mundial, vencendo ao lado dos aliados, já não faz mais sentido esse Estado Novo, essa ditadura varguista. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte esse vídeo. Se você tem alguma sugestão para o Curta Historizando, fique à vontade e comenta aqui embaixo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e ajudar o Historizando a crescer. Um beijo e até a próxima! Por isso, mesmo com questões